Imagine uma rua sem eletricidade, sem postes e sem o brilho que emana das janelas. Apenas uma escuridão tão densa que quase se pode sentir sobre a pele. Em algum lugar dessa escuridão, aproxima-se uma procissão. Ao longe, ouve-se um canto que vai ganhando força. Se vocês carregam fogo, unem-se à celebração. Se a chama se apagou, vocês não passam de mais uma sombra pela qual a procissão passa. Este é o ponto de partida de uma das parábolas mais mal interpretadas que Jesus jamais contou. A maioria das pessoas lê Mateus 25 e pensa que se trata simplesmente de estar preparado. E é verdade. Mas a palavra preparado trabalha muito mais do que costumamos reconhecer. Porque Jesus não fala de pessoas que simplesmente esqueceram de ajustar o despertador. Ele descreve dois grupos que durante meses, talvez anos, pareciam idênticos e cuja diferença só se tornou visível quando o fogo se extinguiu. A verdadeira pergunta desta parábola não é: vocês estão preparados? Mas sim: o que vocês levam consigo que ninguém pode ver? Para sentir o peso desta história, vocês têm que mergulhar na Palestina do século I. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras apenas alguns dias antes de sua crucificação. Seus discípulos lhe fizeram uma pergunta transcendental: qual será o sinal da tua vinda, meu Senhor? Mateus 24 vai aumentando a tensão com falsos profetas, guerras, terremotos e o amor de muitos se esfriando. Então, Mateus 25 começa com uma história sobre um casamento. Essa mudança é significativa. Jesus não responde à pergunta sobre o fim do mundo com um cronograma. Ele a responde com uma história de amor. Um noivo vem buscar sua noiva. E a primeira coisa que vocês precisam saber é como realmente funcionava um casamento judeu. Porque sem isso, esta parábola não passa de um relato estranho sobre umas moças sonolentas. No mundo judeu da época de Jesus, um casamento consistia em 3 fases. Primeiro vinha o noivado arranjado pelos pais. Depois vinha o desposório, um pacto vinculativo que legalmente era quase tão sério quanto o próprio matrimônio e que durava aproximadamente 1 ano. E depois vinha a terceira fase, a chegada. O noivo vinha, após um tempo de preparação na casa de seu pai, para buscar sua noiva. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. A noiva não sabia exatamente quando ele viria. O pai do noivo decidia quando a casa estava pronta. Assim a noiva e suas acompanhantes esperavam. Conheciam a estação. Conheciam a hora aproximada. Mas a noite exata era uma surpresa. E quando o noivo finalmente chegava, quase sempre ocorria à noite. Uma procissão serpenteava pelas ruas com cantos e gritos. As acompanhantes carregavam fogo, o que Mateus chama de lâmpadas, para iluminar o caminho. Se vocês faziam parte do cortejo nupcial, sua tarefa consistia em arder quando o noivo aparecesse. Esse fogo era o convite. Sem ele, vocês não se diferenciavam de um estranho. Bem, isto é a primeira coisa que a tradução oculta. Mateus 25, 1 diz: as 10 virgens tomaram suas lâmpadas. Mas a palavra grega não é lichnos, a pequena lâmpada de argila alimentada por azeite que se coloca sobre a mesa em casa. É lâmpas. Isso é uma tocha. Imagine um pedaço de madeira com panos embebidos em azeite enrolados no topo, erguidos e queimando pelas ruas escuras. A mesma palavra aparece em João 18. 3, quando os soldados vêm com tochas para prender Jesus no Getsemane. Estas não eram pequenas velas tremeluzentes. Eram brilhantes, visíveis e públicas. Não se podia esconder uma lâmpada. E isso é importante, porque uma tocha não é uma devoção privada. É uma declaração visível. Faço parte desta procissão. Pertenço a este casamento. Agora Jesus estabelece seu contraste. 5 das acompanhantes eram frônimos e 5 eram moros. Sua Bíblia diz prudentes e nécias. Mas estas palavras foram desgastadas por séculos de uso. Vamos senti-las novamente. Frônimos não significa apenas inteligente. Vem de fren, que significa entendimento ou percepção. A capacidade de ver o que realmente está ocorrendo e reagir de acordo. Uma pessoa frônimos lê a situação com clareza e age antes que a crise chegue. A ênfase recai no discernimento prático, não no conhecimento acadêmico. Elas veem o que está vindo e se adaptam. A outra palavra, moros, é a raiz da palavra inglesa moron, mas no grego pesa mais do que isso. Não significa apenas tolo ou distraído. Carrega o significado de embotado, descuidado, alguém cuja percepção está desligada. No Novo Testamento, moros têm um peso moral.
Jesus usa a mesma palavra no Sermão do Monte quando diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será semelhante a um homem moros que edificou sua casa sobre a areia. Mateus 7:26. A tolice não é um problema de QI, é um problema de visão. A pessoa moros tem acesso a toda a mesma informação e decide não agir de acordo. E qual é a diferença entre os dois grupos? Não é sua posição no cortejo nupcial. Ambos os grupos são acompanhantes. Não é seu comportamento durante o tempo de espera. Ambos os grupos pegam no sono. Mateus 25:5 diz claramente que todas ficaram com sono e dormiram. Não há condenação neste ponto. A espera foi longa, a noite estava escura, e o sono chegou para todas. A diferença era o que levavam consigo na escuridão. As acompanhantes frônimos trouxeram azeite em vasilhas à parte junto com suas tochas. As acompanhantes moros trouxeram suas tochas, mas não azeite adicional. Supuseram que o noivo chegaria conforme o horário delas. Planejaram para o conforto, não para o atraso. Este é o fio da navalha desta parábola. As virgens nécias não tinham uma atitude hostil em relação ao noivo. Elas compareceram. Faziam parte do cortejo nupcial. Carregavam tochas por fora, à luz do dia, durante as horas fáceis de espera. Eram indistinguíveis das prudentes. A diferença só se tornou visível na crise, então chegou o clamor da meia-noite. Mateus 25:6 diz que à meia-noite houve um grito. A palavra grega para este grito é kraud, um grito cru e forte que corta o sono. Imagine como a rua se enche de repente de vozes. Aqui vem o noivo, saiam ao seu encontro. E as 10 acompanhantes fazem exatamente o mesmo. O versículo 7 diz que então todas aquelas virgens se levantaram e cosmezam suas tochas. Sua Bíblia diz, prepararam, mas a palavra grega cosmio é mais rica do que isso. É a raiz das nossas palavras cosmética e cosmos. Significa pôr em ordem, arrumar, embelezar. Quando Tito 2:10 fala em adornar a doutrina de Deus, usa-se cosmeo. Quando Apocalipse 21:2 descreve a Nova Jerusalém preparada como uma noiva adornada para o seu esposo, é a mesma palavra. Assim, à meia-noite, as 10 virgens acordam e cosmeiam suas tochas. Elas as arrumam, as preparam e tentam fazer com que pareçam belas e brilhantes para a procissão. É um momento de esperança. Todas fazem o mesmo. Todas. Mas então a crise revela a linha de fratura. As nécias descobrem que suas tochas estão se apagando. O verbo grego é esbenimi, extinguir ou apagar. É a mesma palavra que Paulo usa em 1 Tessalonicenses 5:19 quando diz: não apagueis o espírito. A chama que deveria identificá-las como membros do cortejo nupcial morre. E aqui a parábola se torna cruel, ou pelo menos é assim que parece em uma primeira leitura. As nécias pedem azeite às prudentes, e as prudentes dizem que não. Não por egoísmo, mas por um simples cálculo. Não há o suficiente para ambos os grupos. O azeite nesta parábola é a única coisa que não se pode transferir de uma pessoa para outra. Pensem no que o azeite representa em toda a narrativa bíblica. Em Êxodo 27:20, Deus ordena aos israelitas que tragam azeite puro de olivas espremidas para que o candelabro do tabernáculo arda continuamente. O azeite alimentava a luz da presença de Deus no santuário. Em Êxodo 30:22-33, o óleo da unção separava sacerdotes e objetos sagrados para o serviço de Deus. Em 1 Samuel 16:13, quando Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor vem sobre ele desde aquele dia. E em Zacarias 4, o profeta vê uma visão de um candelabro de ouro alimentado por 2 oliveiras. O anjo explica: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. O azeite aponta repetidamente para a presença sustentadora do Espírito de Deus. Não uma carga única, mas um suprimento constante. O fogo arde porque o azeite continua fluindo. Assim as nécias vão comprar azeite. E enquanto estão fora, o noivo chega. As prudentes entram com ele no banquete de núpcias. E então Mateus nos entrega 3 das palavras mais desoladoras do Novo Testamento. A porta se fechou. O grego é eklaiste, um verbo no aoristo passivo. Não significa apenas que a porta se fechou. Significa que a porta foi fechada de maneira decisiva por alguém com autoridade e permanece fechada. Este tempo verbal diz tudo. Esta não é uma porta que volta a abrir. Isto é finalidade.
As nécias retornam e chamam: Senhor, Senhor, abre-nos. E a resposta do noivo reflete algo que Jesus disse anteriormente no Sermão do Monte, em Mateus 7:23. Mas há uma mudança sutil. Em Mateus 7, Jesus diz: Nunca vos conheci, usando o grego ginosco, o que sugere que nunca teve uma relação íntima e baseada na experiência com eles. Aqui em Mateus 25:12, a palavra é oida, não vos conheço. Oida carrega o significado de reconhecimento, reconhecer alguém como pertencente a si mesmo. O noivo não diz que não tem informações sobre essas mulheres. Ele diz que não as reconhece. Elas não estavam na procissão. Não carregavam fogo quando era necessário. Quando chegou o momento, estavam ausentes. E nessa ausência, uma relação que parecia existir foi revelada como algo que o noivo nunca havia reconhecido. Aqui há um padrão que vai muito além de Mateus 25. Esta não é a primeira vez na Bíblia que uma porta se fecha e se separa os preparados dos que não estão. Recuemos até Gênesis 7:16. Depois que Noé e sua família entraram na arca com os animais, o texto diz: E o Senhor fechou a porta por fora. Deus mesmo fechou aquela porta. Todos os de fora tinham ouvido o aviso de Noé durante anos. Tinham visto o barco ser construído. Mas quando a chuva chegou, a porta já estava selada. Em Êxodo 12, na noite da Páscoa, os israelitas colocam sangue nos umbrais de suas portas. O anjo da morte passa direto por cada casa marcada com sangue. Mas cada casa sem o sinal, independentemente de quem vivesse ali ou do que acreditasse internamente, experimentou o juízo. O sinal tinha que ser visível. O sangue tinha que ser aplicado antes que o anjo chegasse, não durante a crise. E pensem em Isaías 22, onde Deus entrega a chave da casa de Davi a um administrador específico. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Esta imagem flui diretamente para Apocalipse 3:7, onde Jesus se identifica como aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A autoridade sobre a porta pertence exclusivamente ao noivo. O padrão é inconfundível em toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse. O momento da separação chega e quando isso acontece, a porta não negocia. Considerem agora a arquitetura literária de Mateus 24 e 25 em conjunto, porque Jesus não está apenas contando uma parábola, ele está construindo uma sequência. No final de Mateus 24, ele conta a parábola dos servos fiéis e infiéis. A pergunta ali é: o que você faz quando o Senhor vem? Você serve ou abusa de sua posição? Depois, a parábola das 10 virgens em Mateus 25, 1 a 13 levanta uma pergunta diferente. O que você leva consigo quando o noivo vem? E em Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos levanta outra. O que você fez com o que lhe foi dado? 3 parábolas, 3 ângulos sobre o mesmo momento. No servo fiel, trata-se da ação. Nas virgens, trata-se do estado interno. Nos talentos, trata-se do investimento. Juntas, elas pintam um quadro completo da preparação, que não se trata de um único gesto dramático, mas do tipo de pessoa em que você se tornou nas longas, escuras e comuns horas em que ninguém estava olhando. E este é o gênio desconfortável dessa parábola. A hora da meia-noite não cria a diferença entre as prudentes e as nécias. Ela a revela. O azeite ou estava lá ou não estava muito antes de o clamor soar. Pensem em como isso se parecia na vida diária do santuário. Em Levítico 24, 2 a 4, Deus instrui os sacerdotes para que as lâmpadas do tabernáculo ardam continuamente. Azeite de oliva puro, espremido e refinado, despejado nas lâmpadas tarde após tarde. Não era uma tarefa de uma única vez. Os sacerdotes não enchiam o candelabro uma vez e iam embora. Todas as tardes eles retornavam, limpavam os pavios, despejavam azeite fresco e garantiam que a luz da presença de Deus nunca se apagasse. Era uma disciplina diária de manutenção. A conexão com a parábola é surpreendente. As virgens frônimos não encheram suas tochas apenas uma vez. Trouxeram azeite adicional. Planejaram para a longa noite. Entenderam que o fogo não se mantém sozinho, requer alimento constante. E no santuário, esse alimento constante era o trabalho sagrado do sacerdote. Manter viva a chama no lugar onde habitava a presença de Deus. Esse padrão não termina no Antigo Testamento. Hebreus 7 apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote que serve constantemente no santuário celestial.
Sua obra não terminou na cruz. A cruz foi o sacrifício, mas o ministério de intercessão, de mediação, de manter a relação entre Deus e seu povo. Essa obra continua. Jesus é o sacerdote que mantém o fluxo do azeite. A pergunta que esta parábola coloca é se vivemos como pessoas conectadas a esse suprimento constante, ou como pessoas que se encheram uma vez e supuseram que seria suficiente. Pensem no que acontece quando uma cidade fica sem eletricidade à noite, não por um minuto ou por um piscar de olhos, mas por horas. Os primeiros momentos parecem quase uma aventura. As pessoas pegam velas, contam histórias e riem disso. Mas à medida que as horas passam e a escuridão persiste, algo muda. O silêncio torna-se pesado. O frio se infiltra. E nessa escuridão prolongada, a diferença entre um lar com uma despensa cheia e baterias carregadas e um que supôs que a luz continuaria acesa torna-se dolorosa e praticamente real. Ninguém planejou o apagão, mas alguns lares haviam desenvolvido hábitos de preparação muito antes de a rede falhar. Não porque vocês tivessem medo, mas porque entendiam que os sistemas dos quais dependemos não garantem sua própria continuidade. As virgens prudentes não eram paranoicas, simplesmente eram honestas sobre a natureza da noite. O que acontece com o azeite nesta parábola é isto. Não pode ser emprestado. As virgens prudentes não são egoístas ao dizer que não. Elas estão constatando uma realidade sobre a natureza da vida espiritual. Há coisas que podem ser compartilhadas. Conhecimento, encorajamento, recursos, tempo. Mas há dimensões da vida interior com Deus que são irredutivelmente pessoais. A vida de oração de outro não mantém a sua chama. A relação de outro com o Espírito Santo não faz com que a sua tocha arda. Vocês podem estar sentados em uma sala cheia de pessoas cujas lâmpadas ardem com força e, ainda assim, encontrar-se no escuro porque o azeite delas não passa para a sua vasilha. Não se trata de ganhar o favor de Deus através do desempenho espiritual. Trata-se de se vocês receberam o que Deus tem oferecido o tempo todo. Zacarias 4:6 deixa claro: o azeite não provém do esforço humano, ele flui do Espírito de Deus. Mas deve ser recebido constantemente, diariamente, nas horas comuns, quando ninguém olha e o noivo parece estar longe. E depois a isto, a parábola não termina com uma explicação do que é o azeite. Jesus não decifra a alegoria. Ele termina com um comando: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. A palavra grega para vigiar é gregoreu, que significa permanecer acordado, estar alerta. Mas aqui está a atenção: as 10 virgens dormiram. O comando de vigiar não se trata de nunca fechar os olhos. Trata-se de ser o tipo de pessoa que tem algo para queimar quando aí acordam. Vigiar não é insônia, é preparação. É o que vocês guardaram na vasilha junto à tocha durante as longas horas sem incidentes. E talvez o mais profundo aqui seja o silêncio entre o versículo 10 e o versículo 11. As prudentes entram na festa. A porta se fecha. E depois histeron, depois chegam as outras. Essa palavra pesa muito. Há uma versão de depois que ainda guarda esperança, onde a porta se abre se vocês baterem com força suficiente. E há uma versão de depois que simplesmente significa que o momento passou. Jesus situa as virgens nécias no segundo tipo. Não porque Deus seja cruel, mas porque o noivo veio, a procissão se moveu, o fogo ou ardia ou não ardia, e a festa havia começado. Algumas portas têm uma janela de tempo para o acesso. E a honestidade da parábola sobre essa janela é uma das coisas mais amorosas que Jesus jamais disse, porque ele a contou antes da meia-noite, enquanto ainda havia tempo para verificar sua própria vasilha. Assim, o que vocês levam consigo para a escuridão? Não qual sermão ouviram pela última vez. Não qual nome de igreja figura em seu calendário, não qual posição teológica vocês podem articular em um debate. O que mantém sua chama quando a noite é mais longa do que vocês planejaram? Quando o atraso se estende por anos, quando as pessoas ao seu redor dormem e a cultura passou para outros temas? O azeite é o que resta, quando tudo o que é exterior é retirado. É a relação silenciosa, persistente e pessoal com o Deus que alimenta o fogo. Não uma decisão única, mas uma abertura diária, um receber constante. E notem isto: as virgens prudentes não parecem ter feito nada heróico. Elas simplesmente planejaram com honestidade. Olharam para a tocha em sua mão, olharam para a noite diante delas e disseram: vou precisar de mais do que tenho agora. Isso não é medo, é humildade.
É o reconhecimento de que a noite é real, o atraso é possível, e a chama que carrego não se mantém por si mesma. Talvez esse reconhecimento seja por si só o começo da sabedoria. Não o momento dramático da conversão, mas o silencioso reconhecimento diário. Preciso de mais azeite do que carrego em mim mesmo, e recebê-lo então repetidamente. Os portadores de tochas do século I não acendiam seu próprio fogo. O fogo era um presente, mas eles carregavam a vasilha. Eles traziam o azeite. Eles se posicionaram para arder, quando o noivo finalmente apareceu à meia-noite. E quando ele veio, a rua que estivera às escuras iluminou-se de repente com o fogo daqueles que estavam preparados, e foram com ele a um banquete que fora preparado para eles desde a fundação do mundo. A porta continua aberta. O azeite continua sendo oferecido. E o noivo, aquele cuja chegada transformará cada rua escura em uma luz brilhante, ainda não chegou. Mas quando ele vier, a única pergunta que importará será esta: sua tocha continua acesa? Se este exame do clamor da meia-noite desafiou a forma como vocês veem sua própria preparação espiritual, por favor, inscrevam-se neste canal e deem um gostei. Dedicamo-nos a descobrir as verdades profundas que muitas vezes permanecem ocultas sob a superfície da história e das escrituras. Vamos nos preparar juntos para o que vem por aí. A próxima revelação será compartilhada em breve.